Gravando. Olá, cá estamos de novo no canal O Que Rola, na Geronto, com vocês, agradecendo a todos que estão compartilhando, a todos os que estão nos ouvindo, gostando, dando like, acionando o sininho, fazendo tudo que a nós que estamos aqui discutindo, fazendo com que a nossa discussão vá pelo mundo afora, mais gente participe. Eu queria agradecer muito a todos vocês. E, de novo, estamos aqui, eu, Sérgio Pascoal, falando, né, em nome, junto com a Ieda Duarte, a Marília Berzins e o Carlos Lima. E hoje nós vamos pensar numa... Na verdade, o que a gente quer hoje é um pouco de diálogo, né? A gente estava pensando como é que é a nossa vida nesse tempo de Covid, né? Até, né, vida Covid. Como é a nossa vida em tempo de Covid-19? Como é que nós estamos vivendo? Que angústia sentimos? Que esperanças nós temos? O que nós estamos direcionando? Insegurança, medo ou esperança, né? Torcida? Então, nós queremos compartilhar com vocês, de certa forma, como é que, a partir da nossa vivência do dia a dia, como que nós estamos vivendo esses tempos difíceis, né? E a pensar também que soluções daremos para a nossa vida, para esse mundo, para a vida coletiva, para tudo. Então, a partir dessa experiência que cada um de nós está vivendo, a gente vai tentar tirar proveito disto e coisas para o futuro. E a gente queria começar porque a gente teve uma de nós, né, teve uma experiência que, para mim, eu não passei e ela passou, e a gente vai começar, então, com a Ieda. Ieda, como é que está a sua vida no tempo de Covid? Então, Sérgio, a minha experiência de Covid foi que eu tive Covid, né? Eu estou agora no quase 30º dia de Covid e a ideia é contar um pouquinho para vocês o que significou isso. Em primeiro lugar, assim, como é que eu descobri? Eu descobri por acaso. Eu coordeno uma pesquisa grande, uma boa parcela de vocês sabem que eu coordeno uma pesquisa que se chama Estudo SAB, e nós estamos coletando o teste, fazendo o teste Covid dos idosos, da pesquisa SAB dos idosos e seus compactantes aqui em São Paulo. Então, por precaução e cuidado com os idosos, eu fiz com que toda a minha equipe fosse testada antes de ir para a casa dos idosos. Então, no primeiro dia em que a equipe inteira foi testada, e como piloto de prova, fui lá eu ser a primeira a ser testada. E eu estava, naquele dia, meio rouca, né? A única coisa que eu estava sentindo é que eu estava com uma certa rouquidão. No dia anterior, eu tinha andado uma quadra, eu tinha ido até a padaria, uma quadra de casa, e quando voltei fiquei um pouco cansada, mas não dei bola, achei que era falta de atividade física, porque eu não saio de casa, fazia tudo que todo mundo faz, não saio de casa, usar máscara, usar luva, fazia tudo direitinho. Mas fiquei cansada. No dia da coleta eu estava com um pouquinho de rouquidão, de noite eu fiquei com febre de 39, tosse, uma dor no corpo absurda, e um cansaço absurdo. Todo o meu grupo, da minha equipe inteira, eu fui a única que testei positivo e até agora eu não sei como me contaminei, eu realmente não sei, porque eu segui todos os protocolos, eu sou enfermeira de formação, todo mundo sabe, o grupo aqui sabe, eu distribuí máscara para todo mundo, face shield para todo mundo, falava para todo mundo ficar em casa, essa coisa toda da precaução, eu realmente não sei como me contaminei, mas me contaminei. E assim, eu fico realmente bastante preocupada agora quando ficam entrando nesse, entre aspas, novo normal, que eu acho que a gente vai comentar daqui a pouco, que normal é esse, quando eu vejo muita gente por aí, meio sem máscara, meio já ficando próximo, quebrando o distanciamento, etc., porque esse bicho é danado, ele derruba você. Em 24 horas, porque assim, eu testei de manhã, de noite eu não conseguia levantar.
Eu sou uma pessoa bastante ativa, bastante agitada. Eu não conseguia levantar, eu fiquei 5 dias sem conseguir levantar. E até hoje eu não voltei ao normal. Eu sinto um cansaço absurdo, eu sinto bastante falta de ar, a cabeça da gente não funciona direito, a gente começa a fazer coisas erradas, essa coisa toda. Você se sente absolutamente impotente frente a isso. Você deixa de ver as notícias, porque já matou 100 mil, você não quer ser o próximo da lista, então você acha melhor não ver as notícias, isso te assusta bastante. E até porque você é relativamente bem informado, então isso te assusta mais ainda. Tive que tomar corticoide, tive que tomar antibióticos, etc. Tive acompanhamento de pneumologista, de infectologista, tudo mais. Eles queriam que eu fosse para o hospital, eu fui bastante resistente, não quis ir, teimosia minha. Graças a Deus, não estou aqui, não morri, né? Graças a Deus. Não precisei ser entubada, então eu estou ótima, porque quantos morreram? Mais de 100 mil. Quantos estão ainda nas UTIs? Quantos estão com sequelas graves? Então, eu acho que assim, se eu pudesse dizer assim, essa experiência, ela é uma experiência que muda a sua vida. Quem já passou por ela, eu e milhares, milhões de pessoas, né, já foram contaminadas, acredito que em diferentes momentos, em diferentes situações, mas você olha para a vida de um jeito diferente. Você passa a realmente pensar o que de fato importa, o que realmente importa, quem realmente importa, o que realmente tem valor. O que você precisa fazer e de que maneira fazer. Então, você realmente passa a olhar para as coisas de uma forma diferente. Eu acho que hoje eu não sou a mesma Ieda que eu era há um mês atrás. Com certeza não. Né? Mas, Ieda, essa experiência sui generis, única, que é sua, né? Eu não consigo trazer para mim, é evidente, mas isso agora que você já está se recuperando, isso está te trazendo uma sensação melhor de segurança frente à pandemia ou ainda Não, não? eu acho que não, porque nós temos visto, né, essa semana a gente viu no jornal a história da enfermeira, né, enfermeira como eu, que se reinfectou. Então, a gente não tem nenhuma segurança, porque a gente não sabe muita coisa desse vírus. Até que ponto você está protegido? Até que ponto você pode se reinfectar? Então, as notícias que nós temos, assim, acho que as pesquisas científicas elas estão correndo muito atrás, mas elas estão correndo muito atrás. A gente não está tendo tempo para ter as respostas e as evidências necessárias para dar respostas seguras. Por quê? Porque não deu tempo ainda. É claro que é assim mesmo, esse é o processo. A gente precisa de um tempo para isso, a gente precisa de um tempo para produzir medicação, a gente precisa de um tempo para produzir vacina, a gente precisa de um tempo para ter resposta, evidências consistentes. Você precisa de tempo para isso. E acho que a gente não teve este tempo ainda. Então, a gente está trabalhando com o que tem. E nem então eu tenho alguma resposta e daqui a pouco eu vejo que essa não era a melhor resposta. Então é assim, não, vai criar imunidade. Agora a gente está vendo que não. Já teve casos de pessoas que testaram positivo, melhoraram e agora se reinfectaram. Então, a gente tem uma falsa sensação de segurança. Então, por exemplo, eu me infectei, então eu estou liberada para sair na rua sem máscara, sem me proteger? Eu não me sinto segura, eu continuo. Primeiro que eu continuo não saindo, saio para aquilo que é estritamente necessário. Eu moro sozinha. Bom, primeiro que não dá nem para sair, não dá nem para andar muito ainda, não consigo andar 2 quadras, mas se saio para comprar alguma coisa, ainda vou de máscara, cumpro todo o protocolo. Por quê? Porque não, a gente não sabe. Então, a gente tem uma falsa sensação de segurança. Isso é muito importante que as pessoas saibam. Não é porque você se infectou que você está seguro. Se você já passou por isso, ninguém comprovou que você está seguro. Isso não é verdade. A gente não sabe isso ainda. Né? Certo. E você acha que as pessoas
se sentem seguras, apesar das experiências de amigos, de familiares, etc.? Como é que Eu acho que está? a gente está assim, a gente está vivendo diferentes experiências. Então, por exemplo, como eu comentei, né, nós estamos testando os nossos idosos, né, os idosos da pesquisa SABE, e estamos oferecendo para ele o melhor teste pelo menos um dos melhores testes que existem até hoje, com toda a segurança. A equipe está testada, é negativa para o vírus, vai parecendo um astronauta, toda protegida lá, né? Avental, máscara para o pé, face shield, essa coisa toda, vai para fazer o sorológico e o suave para os sintomáticos, tudo isso. E nós, ao contrário do que eu imaginei, nós estamos tendo bastante recusa, né? Por quê? Às vezes a recusa nem é do idoso, muitos são dos próprios idosos. Quando é do próprio idoso, eles viram para mim e falaram assim: não falam para a gente que não é para entrar ninguém em casa? Então não é para entrar ninguém em casa. Por mais que a gente tente explicar, eu não posso nem brigar com ele, né? E nem discutir com ele, porque eu acho que ele tem razão. Passaram tanto essa mensagem que ele entendeu que não é. Então ele não está errado, eu acho até que ele está certo. Por mais que seja uma medida protetiva que a gente está querendo dar a ele, eu não acho que ele está errado. Né? Agora, aqueles que concordam, eles falam assim: olha, minha filha, eu até concordo, mas meu filho não deixa de jeito nenhum e falou que ninguém entra aqui, ele briga comigo se eu deixar alguém entrar. Também é uma medida de proteção das famílias. Então, a gente tem, este é um cenário, as pessoas realmente assustadas, amedrontadas, e que estão trancafiadas dentro de casa, e este, entre aspas, novo normal não está liberado. Por outro lado, você tem, com essa liberação parcial do comércio, de algumas coisas, você, quando sai, por exemplo, quando você sai de carro na rua e você passa em algumas ruas, você vê bares, padarias, etc., do lado de fora, as pessoas muito próximas, sem máscara, conversando, trocando, como se fosse uma vida absolutamente normal. Esse normal não existe. Nós temos esse vírus circulando, ele continua matando pessoas. Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas, tipo, não vai chegar a mim? Vai. Se não chegar a você, você pode ser um vetor para outras pessoas e levar a outra, e a outra pessoa, dentro ou fora da sua casa, pode morrer por sua causa, porque você não está tomando cuidado. Então, eu acho que as pessoas precisam ter consciência de que ou ela pode se contaminar ou ela pode levar a contaminação para alguém. Isso não está controlado. Ainda não está e poderá demorar ainda muito tempo para isso. Então, esse novo normal, como é que vocês acham, Carlos, Marília? Então, Sérgio, eu compartilho da opinião da Ieda. A gente tem essa falsa impressão, né, de que a coisa voltou à normalidade, quando, na verdade, é só olhar os números e a gente vê que não voltou. A gente teve uma curva aí que subiu, subiu, subiu e depois parou e não desce. Então, assim, o vírus está circulando com força, não é? Mas, assim, paralelo a isso, a gente teve essa reabertura, né, de comércio, de escolas ainda não, né, mas, enfim, de serviços não essenciais como que estavam fechados antes. Né? Então, assim, a minha experiência, Sérgio, eu passei esses quase 5 meses como a Ieda, né, trancado em casa. As minhas saídas são as essenciais para supermercado e farmácia, basicamente, mais supermercado do que farmácia. E assim, posso dizer para você que tem um impacto, né, emocional nisso, né? Porque você começa, de repente, a sentir falta da sua família, você começa a sentir falta dos seus amigos, você começa a sentir falta de atividades cotidianas. E a Ieda falou uma coisa muito interessante, que assim, quando você disse, Ieda, que a sua vida mudou depois que você teve o quadro, né, de Covid, passou pela experiência, que isso muda, né? E é interessante porque eu não passei pela Covid, né? Mas muda essa ideia, porque eu começo a valorizar coisas, eu penso que a gente começa a valorizar coisas que são muito básicas, né? A gente não pensa nem em grandes viagens, grandes eventos, festas, a gente pensa assim, descer e tomar um café, entendeu? Sentar num bar,
né? E ver pessoas, ouvir barulho de gente falando. Gravar Então, o canal junto, né? gravar o canal junto, enfim, a gente começa a sentir falta dessas situações, né? E isso vai tendo um impacto emocional muito grande, né? Então, assim, eu tive uma experiência, e bastante recente, foi ontem, que eu precisei dar uma das minhas saídas, né? Ontem era farmácia, ontem foi dia de farmácia. E eu desci, né? Passei na farmácia e na volta eu passei num café que reabriu. É um café que eu gosto muito, que eu frequento bastante, né? Frequentava bastante antes da pandemia, e ele estava lá aberto, me chamando, entendeu? E assim, foi Venha, uma venha! sensação, foi uma sensação assim muito estranha, porque você fica com aquela sensação assim, eu tô com muita vontade de sentar ali e tomar um café, mas ao mesmo tempo vem uma sensação de culpa, de medo, né, de insegurança. E o que eu fiz foi assim, uma avaliação e corri o risco. Eu acabei sentando para tomar um café, né? Mas assim, não tinha esse padrão que você colocou, de aglomeração, de pessoas sem máscara. Pelo contrário, estava bem vazio. As poucas mesas que tinham com pessoas bastante afastadas, né? Um lugar ventilado e as pessoas todas de máscara, só tiravam a máscara para se alimentar mesmo, né? Então isso acabou fazendo com que eu sentisse um pouco mais seguro e sentasse para tomar o café. E aí foi uma experiência muito interessante, porque eu cheguei em casa e parecia que eu tinha feito assim um grande evento, né? Uma grande coisa, porque foi impressionante o simbólico que foi sentar e tomar um café, né? Coisa que eu não fazia há muito tempo, como todos nós, né? Não fazemos há muito tempo, e a sensação é uma coisa sensorial, né? De você estar ali e de você ver pessoas passando, de você ouvir barulhos, né? O barulho das xícaras, o barulho das pessoas falando, enfim, né? Eu me lembro que um dos nossos programas lá no começo da pandemia, eu trouxe até um exemplo de um aplicativo que ele simula os sons, né? De restaurante, de café, enfim. E a gente achou muito curioso aquilo na época, né? Dizer assim, olha, nós estamos presos em casa e olha que sensação é essa, né? Você ligar um aplicativo no seu celular e ouvir o som de xícara, por exemplo, de pessoas conversando, rindo, o barulho característico de um restaurante, por exemplo, né? Mas no aplicativo. E ontem Carlos, eu tive Carlos, essa experiência. Carlos, só para Diga, lembrar Marília. que no estádio estão pondo som de torcida. O jogo não pode ter torcida presencial e Aham. a fica o Senão o tempo jogador todo não tem estímulo na para jogar. sensação de É a solidão, foto, né? Até a foto até foto. Então, eu vou dizer para vocês que foi uma experiência muito rica. Essa então, Ieda, é o que você falou, a gente começa a valorizar coisas que talvez a gente não desse tanto valor assim, né? Aquilo que era tão automático, né? Você sai, senta, toma o seu café e vai embora, você começa a pensar e repensar a sua vida e dizer, será que eu estou valorizando de fato as coisas que eu faço? Será que eu não tenho ideais de que para ter prazer tem que ser alguma coisa muito intensa, muito grande e muito distante? Então, assim, você começa a trazer mais para perto de você essa sensação extremamente positiva, que é isso, de um ato muito simples. Então, para mim, eu digo que foi extremamente prazeroso, foi uma sensação muito boa. Agora, não sei se eu voltaria tão breve, não quero fazer, não consigo fazer Como é que disso ainda foi uma isso, rotina. Carlos? Como é que você acabou se expondo e como é que você venceu o medo? Pois é, Sérgio. Na verdade, assim, foi aquele jogo de emoção mesmo, né? Tinha um medo, né? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou me colocando em risco? Mas eu venci o medo na hora que eu parei e fiz uma análise do ambiente, né? Eu fui ver se ao sentar ali, se eu ficaria próximo de pessoas, se essas pessoas estariam sem máscara, né? Se o ambiente de alguma forma trazia algum risco. E eu vi que eu senti segurança. Eu senti segurança ali. Eu achei que as pessoas estavam muito afastadas, né? Os funcionários todos de máscara, tinha álcool gel disponível, né, para a gente se higienizar. E então essa segurança que eu senti, essa avaliação que eu fiz do espaço, ela acabou me dando uma segurança que fez eu vencer o medo, né?
Mas eu não digo para você que eu estou seguro para, por exemplo, começar a ir 2, 3 vezes por semana lá. Né? Isso foi um ato, uma exceção, né? que eu fiz. E, enfim, eu tinha que sair ontem e acabei fazendo essa parada, mas eu não sei, eu não me sinto seguro ainda para fazer disso uma rotina, entendeu? Eu não me sinto seguro, por exemplo, para ir a um restaurante mais fechado, um lugar onde eu vou ficar mais tempo, onde provavelmente vão ter mais pessoas. Então, eu não me sinto seguro ainda para isso. Eu acho que a gente ainda não está nesse normal, não. Isso que chama de novo normal. Eu vou até aproveitar isso que você falou para falar um pouquinho de mim antes da Marília também. Eu vi que a Marília também já está querendo falar, passei na frente. Mas é o seguinte, Carlos, eu estou, né, desde 24 de março, eu estou na minha casa. Saí apenas uma vez, porque eu tive de fazer, há 3 semanas atrás, uma tomografia computadorizada, e que não tinha jeito, eu precisava fazer. Saí com todo o aparato, com toda o cuidado. Aliás, eu vi como fazia já quase mais de 3 meses que eu não sabia. Eu vi coisas na rua que não tinha antes de eu ficar confinado. Perto da minha casa, uma esquina com 3 prédios que não existiam antes, 3 meses atrás, subiram. A cidade mudou e você não viu. 5 meses, Sérgio. 5 meses. É verdade. Agora 5 meses. Quase 5 meses, né? Então, eu, de fato, eu ainda estou confinado. Eu ainda tenho receio. Eu vendo como está a pandemia no Brasil, que não tem controle ainda, que ela a curva é uma curva muito estranha. O Brasil é muito grande, várias cidades com estágios diferentes da doença. A chance de ter uma segunda onda num lugar que já está diminuindo é muito grande aqui nesse país, tá certo? Eu me sinto muito seguro. E aí eu fico me questionando o seguinte, né? A gente gosta de ter segurança. A gente gosta de andar num terreno firme, né? Pisar e sentir que não vai desmoronar, tá certo? Eu gosto de ter certeza do dia da manhã, né? E essa pandemia traz para mim uma insegurança muito grande, porque eu não sei se eu sou um fator de risco, né, idoso e tenho uma lesão coronariana, eu fico morrendo de medo de ter o vírus, morrendo de medo de ser entubado, morrendo de medo de ir para o hospital, de ter complicação. E, portanto, eu vou prezando a segurança e procurando seguir todas as regras, estou mesmo e estou seguindo ao máximo. Aí eu fico pensando, será que eu não estou sendo, né, algo assim, aquela coisa, o arrojado é só na juventude, né? O destemido é coisa para jovem, ser destemido. Será que à medida que a gente vai entrando nos anos, a gente vai envelhecendo, a gente deixa de se aventurar mais, passa a ter mais temor? Será que a vida, então, não vai ficando assim mais monótona, mais chata, mais vazia, mais quadradinha, né? Porque eu quero só segurança. Será que a juventude é o tempo da aventura? E agora eu estou vivendo o tempo da segurança, o tempo de estar, né, de ter certezas, né? Será que tem de ter um meio termo? Mas para ter um meio termo, será que a sociedade, o ambiente não tem de estar mais seguro? Né? A gente não pode ter tanta como dizer, idas e vindas e políticas e para cá e para lá, politização das coisas e que torna confusa a nossa ideia, né? Então, será que essa pandemia não está tornando também a nossa geração uma geração muito mais traumatizada pelo medo? Então, eu estou ainda respeitando ao máximo o confinamento total. Sei, esse é o meu depoimento, né, nesse momento, e respeito quem não está mais aguentando
mas eu vejo um extremo perigo ainda que nós temos na nossa sociedade de não estar com a epidemia controlada, e pior do que muitos países aí de fora. E essa coisa da insegurança vem porque você falou, a Ieda falou, você falou, cara, nós ainda não temos uma vacina, né? E sabe Deus quando vem essa vacina, né? Então, eu queria colocar isso também. Será que a gente não tem de ter um meio termo entre segurança e aventura? Eu acho, Sérgio, que se tratando de vida é complicado você chegar a esse meio termo, porque nós não estamos falando de aquisição de bens, a gente não está falando de comprar uma casa, um carro, nós não estamos falando de uma viagem que nós vamos fazer, nós estamos falando de uma epidemia que é uma foice. Eu imagino aquela figura de uma foice enorme que está ceifando vidas, e a gente já está falando com 104 mil pessoas, já estamos chegando a 105 mil pessoas no Brasil. Então, eu acho que o patrimônio maior que nós temos na vida é a nossa vida, e nos cabe zelar por ela. Eu não acho que isso é consequência da idade, não é. Eu acho que muitos jovens, pessoas mais novas, talvez desejassem escolher ter mais segurança do que se arriscar. E essa segurança que eles arriscam, essa insegurança que eles vão, né, que abrem mão dessa segurança, melhor no raciocínio, é porque eles precisam sobreviver. E quando a gente olha para o grupo de pessoas idosas do Brasil, nós já vimos no nosso episódio anterior a questão da renda, da sobrevivência, que é um fator extremamente determinante. Você veja que a epidemia tem nos dado os dados cruéis, é pobre, é preto, é área de exclusão social. Então, ela também não é igual, ela é desigual. E na luta pela sobrevivência, muitas pessoas preferem arriscar, mas ter pão em casa para comer. Então, às vezes, elas não têm essa oportunidade de decidir. Então, aqueles que podem, eu acho que estão optando pela segurança, mas eu acho que isso é uma situação de sobrevivência, de pulsão de vida, muito mais do que não arriscar. É o meu entendimento. E eu faço parte deste grupo que resolveu e precisa também ficar em casa, não é? Eu também tenho fator idade e eu também tenho uma doença crônica extremamente importante. E nós somos conscientes disso. A Ieda diz que a Covid deu para ela um novo olhar sobre a vida. Eu também, depois de ter passado pelo tratamento intenso, eu também tenho hoje um valor pela minha vida muito maior, né? Eu gosto muito de prezar por isso. Então, por essas condições e muitas outras, eu resolvi também obedecer. E você deu a data que você parou, eu parei no dia 9 de março deste ano. E eu saio estritamente para o necessário. Qual é a minha rotina? Hospital, fazer exames, faço isso, todo mês eu tenho procedimento no hospital. E é engraçado, Carlos, que você falou, porque assim, o hospital também é um lugar super paramentado, tem um protocolo muito rigoroso, mas tem cadeira separando, tem tudo obedecendo, mas eu também não me sinto segura no hospital, entende? Mas eu preciso estar lá, não é? Mas eu tomo todos os cuidados, a gente acaba fazendo alguns cuidados que a gente fala assim, será que eu estou neurótica? Vai lá, parece, olha, já minha mão já está, eu abro feridinha de tanto lavar, de tanto passar um tanto de coisa nessa mão, minha pele está hipersensível, mas eu prefiro fazer isso a não me arriscar. Então, eu também estou em casa, não fiz visita na casa de ninguém, nem nas minhas irmãs. Eu saio para ir à feira. Olha, gente, as providências. 6h30, eu e meu marido fazemos feira. Em 15 minutos, nós conseguimos fazer a feira numa barraca só. Compro todas as frutas, na frente a banana, do lado já tem os legumes, verduras, e volto para casa. Mercado uma vez por mês, das 7, no máximo 8 horas a gente já está voltando. Então, a gente faz esse esforço e precisa sair mesmo. Talvez, eu tenho muitos relacionamentos, minhas colegas falam, eu peço tudo pela internet, entrega tudo em casa, mas algumas coisas não são possíveis fazer. E quando elas são necessárias, a gente vai. Com medo?
sim. Com receio, sim. Com insegurança, sim. E graças a Deus, porque nós chegamos até aqui, no meu caso, né, super bem, não me contaminei, mas eu tenho muitas pessoas próximas a mim que se contaminaram. Eu tenho pessoas idosas com quem eu trabalho lá na minha igreja que faleceram pela Covid. E é muito triste, o dano é muito grande. Eu acho que dar RG, nome, CPF, endereço, número de filhos para essas pessoas, essas 104, 105 mil pessoas que já foram, é uma forma de sensibilizar, porque o número não diz, ele não revela a existência dessas pessoas, mas quando você dá um nome, esse é o seu Francisco, que tinha casado com a Dona Maria, a gente traz o dado à realidade. E, infelizmente, as coisas ainda não estão resolvidas. A gente sabe que tem um aspecto político da pandemia, a gente sabe que tem um aspecto econômico muito sério, que as pessoas precisam comer. A gente vê cada dia mais as complicações, os impactos que isso, o impacto melhor que tem trazido na vida em todas as áreas, é muito complicado. Mas eu não me sinto ainda em condições de segurança. Eu acho que nós temos que, quando podemos, e aí eu já coloquei no lado de quem pode ficar em casa, que o faça, porque as coisas ainda não estão resolvidas. E neste período de confinamento, de isolamento, de ficar em casa, apareceu uma coisa muito legal, porque assim, eu gosto de trabalhar e nós temos trabalhado bastante. O trabalho ajuda muito a passar o tempo, ele nos dá significado, né? Às vezes é exaustivo, mas trabalho em casa, para mim, veio num momento super oportuno, que quando eu me dou conta já é sexta-feira, daqui a pouco já virou um mês. Então, mesmo estando em casa, afastada da minha rotina, eu adquiri uma rotina nova. Tenho horário de acordar, almoçar, trabalhar, de descansar. Eu faço as coisas que eu gosto dentro de casa, eu cuido das minhas plantas, me descobri melhor cozinheira, porque sou eu que tenho que cozinhar, me descobri que não sou tão boa faxineira, né? Empregada doméstica, que isso já judiou de mim. Então, assim, são muitas coisas. Eu não acho que isso seja o novo normal. Eu acho que a gente ainda está na fase de transição. O novo normal, ou sei lá, que se não acho nem sei se vai ser normal, o que vai acontecer. Mas é um pouco das minhas impressões em relação a esse tempo vivido. E só para terminar, eu acho que a pandemia tem nos trazido o que sobrevive das nossas relações, porque agora nós estamos vivendo com quem a gente escolheu para viver. E essas relações estão passando, de uma certa forma, para ver o quanto que você aprendeu a relacionar-se com o outro. Eu vi outro dia que o número de divórcios aumentou, não é? Porque as pessoas não se suportaram e pode fazer virtual agora. Então, isso é muito mais fácil. E vi que a violência contra a pessoa idosa também aumentou. Então, as famílias estão violentando também aquelas pessoas. Então, isso passa tudo por aspecto relacional e do quanto a gente se suporta ou não nos suportamos. Essa nova realidade, será que ela será anormal? Será que o que a gente está vislumbrando vai ser muito diferente para melhor ou para pior? Isso é uma coisa muito preocupante. Né? A gente não pode idealizar, né? Nós vamos sair dessa pandemia melhor do que entramos. Não necessariamente. Né? Então, depende muito, inclusive, do cabedal de valores que a sociedade tem, né? O que ela agregou e o que ela está, de fato, conseguindo elaborar. E eu vejo isso muito dispar. Cada um pensa de um jeito. Então, como não tem uma liderança, algo que leve as pessoas para frente, por exemplo, vamos vencer, vamos isso, este é o caminho, e que lidere essa sensação de melhora, de transformação, eu tenho uma preocupação muito grande do que será desse mundo após pandemia. Será que esse novo normal realmente vai elevar a dignidade humana?
vai transformar a sociedade para ser uma sociedade melhor? Eu Eu não sei. eu tinha essa, inicialmente eu tinha essa sensação, Sérgio, eu tinha, antes até de ficar doente, eu tinha essa impressão de que talvez a ideia da pandemia, a ocorrência da pandemia, nos ensinasse a humanidade a olhar diferente para a vida e para o humano, e que a gente pudesse sair disso de uma forma melhor. Mas eu concordo com você. Não só aqui, mas no mundo de um modo geral, a gente tem visto que isso não está acontecendo. Está acontecendo, algumas coisas positivas têm acontecido, algumas coisas solidárias, algumas experiências positivas têm acontecido. Então, para algumas pessoas, para alguns grupos, isso tem sido positivo, mas eu também acredito que isso não tem sido uma experiência globalizada, ou assim, eu não acho que o mundo sairá melhor disso, infelizmente. Eu queria acreditar que sim, mas acho que falta uma liderança positiva nesse sentido, eu concordo com você. A gente tem visto muita coisa ruim também. Fala também, né? O que o Carlos fala é muito interessante, não é? Quer dizer, há uma sensação gostosa, né, de a gente transformar esse momento, né, em algo prazeroso, apesar de todos os cuidados, não é, Carlos? Então, também esse lado aí gostoso que o Carlos nos relata. O Sérgio, tem uma coisa que é importante dentro dessa volta à normalidade, que é assim, a gente está tendo um fenômeno, né, um fenômeno importante da gente prestar atenção, que é a quantidade de pessoas que desenvolvem transtornos, como transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, e até eu fico pensando que uma pessoa que, por exemplo, tem um transtorno obsessivo compulsivo, né, o TOC, aquela pessoa que tem a mania de limpeza, por exemplo, né? A gente está vivendo um momento onde a gente tem uma divergência de informação muito grande, né? Então, por exemplo, desde o início da pandemia, a gente ouviu falar que a gente tem que higienizar as compras, né? Ontem eu li um artigo dizendo que agora parece que não precisa higienizar as compras. O que você precisa é guardar as compras e depois lavar a mão, né? E aí eu já fico pensando assim, mas se eu vou guardar a compra e lavo a minha mão, aí depois eu vou pegar o pacote de pão que eu guardei sem lavar, né? Pego nele, aí antes de eu comer o pão eu vou ter que lavar a mão de novo, e aí eu guardo o pacote, eu tenho que lavar a mão de novo. Como é que é isso? Que relação é essa? Então, assim, fica um conflito de informação e as pessoas vão ficando muito neuróticas com isso. Então, assim, eu não acredito que a gente vá sair disso de uma forma tão simples, assim, olha, chegou a vacina, vacinou todo mundo, acabou, e aí então vida normal. Não, eu não acredito nisso, eu não acho que vai ser assim. Acho que a gente vai ter uma conta aí para pagar lá na frente, né, de cuidar dessas pessoas. E assim, se a gente está falando de idosos, né, e aqui, acho, tirando a Ieda, nós três somos idosos, né, mas ainda idosos mais jovens, né, ainda recém-idosos, mas eu fico pensando nas pessoas mais idosas e que estão muito solitárias e que estão muito afastadas de suas famílias. Então, eu acredito que o prejuízo vai ser um pouco maior para essas pessoas, né? De recuperar esse tempo, né? Então, a gente precisa cuidar muito disso. Eu acredito que a gente precisa cuidar muito desse lugar que essas pessoas vivem hoje, para que elas possam sair disso e chegar nesse normal de uma forma mais rápida e mais possível. E eu acho que a sociedade, a gente também vai ter de elaborar isso tudo para não perder a esperança, né? Eu não quero deixar aqui, eu falei essas minhas preocupações, mas eu não quero deixar de forma nenhuma a impressão de que eu estou vendo que o horizonte não tem um fim bom. Não, nada disso. Eu sempre falo, eu sou muito esperançoso. Eu estou colocando as angústias, mas eu quero encontrar um caminho, e eu acho que esse caminho tem que ser coletivo. Tem que ser as pessoas de melhoria
das condições tão deletéria que nós estamos vivendo, né, de isolamento, de tudo, e partir em direção a algo melhor. Não que isso, volto a insistir, né? O que eu estava falando é que eu não acredito que a experiência já, num passe de mágica, vai fazer todo mundo mudar e o mundo ser melhor. Não. Mas eu acho que o nosso caminho, né? E aí é a minha esperança, é que a gente se dê a mão, de fato, para sair dessa situação e conseguir um lugar melhor nesse mundo, né? Um mundo um pouco mais diferente, mas vai demandar muito trabalho, muito esforço de todos nós. Não é num passe de mágica, agora veio a pandemia e as pessoas, oh, meu Deus, por que eu era assim? Vamos ser assado. Não. Eu acho que vai depender muito da gente trabalhar a mente, cada um de nós, mas juntar as mãos e ajudar. Como? Ou seja, eu também... Não sei, a Marília falou? Não, eu só queria também assinar com você esse pensamento de que, assim, acho que não podemos achar que está tudo tão ruim, que a pandemia acabou com a gente. Eu acho que também tem oportunidades de reinvenções. Eu acho que a gente já discutiu várias coisas aqui neste canal. E também nós estamos refletindo deste momento que é transitório, a gente espera transitório já de 5 meses, não é? E a gente acredita que 2020 será um ano importante nas nossas vidas, de todos nós, mas olhar para frente e lembrando da esperança que o nosso convidado falou, que é aquele sapatinho que a gente escolhe para atravessar o deserto, ou um sapato mais grosso, mais fino, da que forma seja. E nós estamos nesse deserto ainda. E às vezes eu já ouvi dizer que deserto não é para a gente morar, é só lugar de passagem. Agora, quanto tempo vai demorar, a gente não sabe ainda, mas nós estamos juntos aqui. Eu acho que isso que é legal e muito feliz, porque a Ieda pôde contar para a gente a sua história e está conosco, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu agradeço todos os dias. Isso, eu agradeço todos os dias a Deus por ter passado por isso. Eu acho que o que fica de tudo isso é que é a esperança de que a gente pode passar por isso. Tenho a gratidão de ter passado, como infelizmente muitos não passaram. E acho que a mensagem que fica é: nós temos que olhar para tudo isso, todos nós temos que olhar para tudo isso e aprender com isso. Acho que temos que aprender, sim. A pandemia é um momento peculiar e que ninguém passou antes. Então, ela é uma lição para todos nós. Ela não deve ser à toa. Então, eu acho que todos nós devemos aprender com isso. Não dá para simplesmente dizer, não é nada. Não, acho que todos nós temos que aprender com isso, sim. E ter esperança, sim, e olhar para frente, sim. Eu concordo com o Sérgio, fazer isso de forma solidária, olhar para frente de forma solidária. Concordo com isso também. Gente, é isso mesmo, eu queria agradecer. Essas palavras aí, finais, eu acho que tem de servir para a gente, né, fazer um epílogo aqui desse nosso momento, esse nosso gravação desse canal. A reinvenção. É lógico que nós vamos nos reinventar esse mundo, vai ser diferente. O normal a gente não sabe como vai ser, mas nós temos de reinventar mesmo. Nos reinventemos e reinventemos o mundo solidariamente, vamos tentar melhorar. Espero. Então, eu queria agradecer a todos que nos seguiram, espero que tenham gostado. E se gostaram, olha, compartilhem, ponha lá no sininho, dê o like, gostem, divulguem isso tudo para nós. Aqui é o canal que rola na Geronto, se despede e agradece a todos que estão nos acompanhando. Gente, boa semana, vamos em frente, vamos nos reinventar. Um abraço para todos. Um abraço, tchau. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Até.